paz do Senhor, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma semana, sejam bem-vindos a mais um dia na presença do nosso Deus. E eu quero agora te convidar a ler a Bíblia nesta segunda-feira, e eu também quero pedir ao Senhor que Ele abençoe a sua semana, que Ele te dê uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Eu tenho certeza que ela vai ser poderosa, vai ser maravilhosa. E Deus vai te surpreender nesse dia, vai ser poderoso. Vamos à leitura da palavra? Vamos lá? Hoje nós vamos ler 2 Reis, capítulos de 8 a 10. E vai ser uma bênção essa leitura. Deus te abençoe em nome de Jesus. Segundo livro de Reis, capítulo 8. Os bens da sunamita são restituídos. Eliseu falou àquela mulher cujo filho lhe havia restaurado a vida, dizendo: levante-se e saia daqui com os membros de sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida de um morto. Quando a mulher cujo filho lhe havia restaurado a vida chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, o rei da Síria, estava doente e lhe anunciaram dizendo: o homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Hazael: pegue um presente e vá encontrar-se com o homem de Deus. Por meio dele, pergunte ao Senhor Deus se vou sarar desta doença. Assim Hazael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo um presente, a saber 40 camelos carregados de tudo o que era bom de Damasco. Ele chegou, apresentou-se diante do rei dele e disse: o seu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai sarar da sua doença ou não. Eliseu lhe respondeu: vai e diga ao rei que ele certamente vai sarar. Porém o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu olhou para Hazael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou envergonhado, e o homem de Deus chorou. Então Hazael perguntou: por que meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Você vai pôr fogo nas suas fortalezas e vai matar a espada os seus jovens, esmagar os seus pequeninos e rasgar o ventre das mulheres grávidas. Hazael perguntou: mas o que é este teu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Eliseu disse: o Senhor me mostrou que você será o rei da Síria. Então Hazael deixou Eliseu e voltou para junto do seu senhor, o rei, que lhe perguntou: o que foi que Eliseu disse a você? Hazael respondeu: ele me disse que o senhor certamente vai sarar. No dia seguinte, Hazael pegou um cobertor, molhou em água e estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Hazael reinou em seu lugar. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, quando Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. E Jeorão
fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir Judá por amor a Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia sido feito, de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas que os cercavam e os capitães dos carros de guerra, mas o povo de Jeorão fugiu para suas tendas. Assim Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Na época, a cidade de Líbna também se rebelou. Quanto aos demais atos de Jeorão e a tudo o que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais, na cidade de Davi, e Acasias, filho de Jeorão, reinou em seu lugar. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele era filha de Omri, rei de Israel, e se chamava Atalia. Acasias andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. Acasias foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote-Gileade, para guerrear contra Hazael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então o rei Jorão voltou a Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Hazael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, foi a Jezreel para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Segundo livro de Reis, capítulo 9. Jeú é ungido rei de Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: prepare-se, leve com você este vaso de azeite e vá até Ramote-Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi. Entre no lugar onde ele estiver, peça que ele se levante no meio de seus companheiros e leve-o para uma câmara interior. Pegue o vaso de azeite, derrame o azeite sobre a cabeça dele e diga: assim diz o Senhor, eu o ungi para ser rei sobre Israel. Depois abra a porta e fuja depressa. O rapaz, o jovem profeta, foi até Ramote-Gileade. Quando chegou lá, eis que os capitães do exército estavam reunidos. Ele disse: capitão, tenho uma mensagem para o Senhor. Ao que Jeú respondeu: para qual de nós? O rapaz respondeu: para o Senhor, capitão. Então Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem derramou o azeite sobre a cabeça de Jeú e lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi para ser rei sobre o povo, sobre Israel. Você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Eliminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei com a casa de Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a sepulte. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Jeú saiu e voltou para junto dos outros servos de seu senhor, que lhe perguntaram: está tudo bem? Por que esse louco veio falar com você? Ele respondeu: vocês conhecem esse rapaz, este homem, e sabem as coisas que ele anda dizendo. Mas eles disseram: é mentira. Por favor, conte-nos o que ele disse.
Então Jeú disse: assim ele me falou, a saber, assim diz o Senhor, eu o ungi para ser rei sobre Israel. Então eles se apressaram e, tomando cada um o seu manto, o puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Jeú mata Jorão e Acasias. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Ora, Jorão tinha estado em Ramote-Gileade, ele e todo o Israel, para defendê-la de Hazael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou de Jezreel para se curar dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado, quando lutou contra Hazael, rei da Síria. Jeú disse aos demais capitães do exército: se é da vontade de vocês, que ninguém saia escondido da cidade para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu num carro de guerra e foi para Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, tinha ido visitar Jorão. A sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú que se aproximava e disse: vejo uma tropa. Jorão disse: chame um cavaleiro e diga que vá ao encontro deles para perguntar: vocês vêm em paz? O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: assim diz o rei, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. O sentinela deu aviso dizendo: o mensageiro chegou até eles, mas não está voltando. Então o rei Jorão mandou outro cavaleiro. Quando ele chegou até eles, disse: assim diz o rei, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela deu aviso dizendo: também este chegou até eles, mas não está voltando. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Ninsi, porque ele está guiando como um louco. Jorão disse: prepare o meu carro de guerra. Eles o prepararam. Jorão, rei de Israel, saiu e Acasias, rei de Judá, foi com ele, para cada um em seu carro de guerra. Foram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, o Jezreelita. Ao ver Jeú, o rei Jorão perguntou: Jeú, você vem em paz? Ele respondeu: que paz? Se ainda continuam as prostituições de sua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Então Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: é uma traição! Acasias, é uma traição! Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto do seu carro de guerra. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: levante-o e jogue no campo que era de Nabote, o Jezreelita. Lembre-se de que quando eu e você juntos vínhamos andando a cavalo atrás de Acabe, o pai de Jorão, o Senhor Deus pronunciou contra ele esta sentença: tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, assim diz o Senhor, assim neste campo eu darei a retribuição que você merece, diz o Senhor. Agora, pois, pegue-o e jogue-o ali neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Ragã, mas Jeú o perseguiu e disse: matem também a este. E eles o atingiram dentro do carro de guerra na subida de Gur, perto de Ibeleão. Acasias fugiu para Megido, onde morreu. Os servos dele o levaram num carro para Jerusalém e o sepultaram no túmulo junto a seus pais, na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar sobre Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: correu tudo bem com Zimri, o assassino do meu senhor? E Jeú ergueu o rosto, olhou para a janela e perguntou: quem está do meu lado? Quem? E 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então ele disse: joguem-na pela janela. E eles a jogaram. O sangue dela salpicou a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu e depois disse:
tomem conta daquela maldita e sepultem o corpo, porque ela é filha do rei. Mas os que foram sepultá-la não acharam dela mais nada do que a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e contaram a Jeú. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por meio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezebel será como esterco sobre a terra no campo de Jezreel, de maneira que ninguém poderá dizer: esta é Jezabel. Segundo livro de Reis, capítulo 10. Jeú extermina a casa de Acabe. Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo que esta carta chegar até vocês, pois estão com vocês os filhos de seu senhor o rei, bem como os carros de guerra, os cavalos, a cidade fortificada e as armas. Escolham o melhor e o mais capaz dos filhos de seu senhor, ponham-no sobre o trono de seu pai e lutem pela casa de seu pai. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele. Como poderemos nós fazê-lo? Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: somos os seus servos e faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. A ninguém constituiremos rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú lhes escreveu outra carta dizendo: se vocês estão do meu lado e querem obedecer-me, então peguem as cabeças dos filhos do rei, seu senhor, e amanhã a estas horas venham a mim em Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os homens importantes da cidade que os criavam. Quando receberam a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as cabeças deles em cestos, e enviaram a Jeú em Jezreel. O mensageiro foi até Jeú e disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Jeú disse: põe as cabeças em 2 montões à entrada do portão até pela manhã. Pela manhã Jeú saiu, parou e disse a todo o povo: vocês não têm culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Portanto, saibam que, da palavra do Senhor, pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da casa de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus homens importantes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até não sobrar nenhum deles sequer. Depois ele se levantou e partiu rumo a Samaria. No caminho, quando estava passando em Bet-Equeme dos pastores, Jeú encontrou parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias, estamos indo saudar os filhos do rei e os filhos da rainha mãe. Então Jeú disse: prendam-nos vivos. Eles os prenderam e os mataram junto ao poço de Bet-Equeme. Eram 42 homens, e nenhum deles escapou com vida. Jeú saiu dali e encontrou com Jonadab, filho de Racabe, que vinha ao encontro dele. Jeú saudou-o e lhe perguntou: você tem o coração sincero para comigo, assim como o meu coração é sincero para com você? Jonadab respondeu: tenho. Então Jeú disse: se é assim, me dê a sua mão. E Jonadab estendeu-lhe a mão. E Jeú o fez subir na sua carruagem e lhe disse: venha comigo, e você será o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou na sua carruagem. Quando Jeú chegou em Samaria, matou todos os que restavam da casa de Acabe, até destruí-lo, segundo a palavra que o Senhor tinha anunciado a Elias. Jeú reuniu todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, o servirá muito. Por isso tragam agora à minha presença todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes. Que não falte nenhum,
pois tenho um grande sacrifício para oferecer a Baal. Todo aquele que faltar será morto. Porém, Jeú fazia isso com astúcia para destruir os adoradores de Baal. Depois Jeú disse: proclame uma reunião solene em honra a Baal. E a proclamação foi feita. Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal e não ficou um só que não viesse. Entraram no templo de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então Jeú disse ao encarregado das vestimentas: tragam vestimentas para todos os adoradores de Baal. E ele trouxe as vestimentas para eles. Depois disso, Jeú entrou com Jonadab, o filho de Recabe, no templo de Baal e disse aos adoradores de Baal: olhem bem e segurem-se de que não se encontra aqui entre vocês nenhum dos servos do Senhor, mas somente adoradores de Baal. E quando eles entraram para oferecer sacrifícios de holocaustos, Jeú colocou do lado de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar nas mãos de vocês, aquele que o deixar escapar pagará por isso com a sua própria vida. Logo que acabou de oferecer o holocausto, Jeú ordenou aos guardas e aos capitães: entrem e matem todos, não deixe que nenhum escape. E eles os mataram a fio de espada. Os guardas e os capitães os lançaram fora. Depois entraram no mais interior do templo de Baal, tiraram as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e a derrubaram do templo de Baal, transformando-o numa latrina, que existe até o dia de hoje. Assim Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, a saber, dos bezerros de ouro, que estavam em Betel e em Dan. Por isso o Senhor disse a Jeú: visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos, e fez com a casa de Acabe segundo tudo que era do meu propósito, os seus filhos até a 4ª geração se sentarão no trono em Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a diminuir os limites de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Quanto aos demais atos de Jeú e a tudo que ele fez, e a todo o seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeú morreu e foi sepultado em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Jeú reinou em Israel e em Samaria por 28 anos.